Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, 10 horas e 6, 22 graus a temperatura em Foz do Iguaçu e a gente começa para falar justamente da nossa cidade, Foz do Iguaçu, essa representação que nós teremos pela frente, mas principalmente, né, o desenvolvimento da nossa cidade, como ela está sendo pensada para os próximos anos. Passamos pela eleição, temos um novo presidente, uma nova perspectiva para a nossa cidade, com Itaipu Binacional, enfim, é uma discussão bem ampla, né, Paulo? É isso, Moacir, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando, claro, em novos negócios, investimentos, atração de dinheiro para Foz do Iguaçu, mas sobretudo de emprego e renda para a nossa população, né? Então as questões econômicas ligadas aí ao desenvolvimento estão diretamente, proximamente vinculadas aí à qualidade de vida, à condição de vida do morador da nossa cidade, do iguaçuense, e inclusive determinam se ele fica ou não morando em Foz do Iguaçu. Isso também vai ser assunto para essa abordagem aqui que a gente terá agora com o matemático e professor e estudioso aí da economia da região, Luiz Carlos Cossar. Ele que destrinchou dados aí do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IPARDES, esse que é um instituto ligado, vinculado ao governo do Paraná, ou seja, é um instituto oficial que produz estatísticas, informações, dados, insumos para as políticas públicas oficiais do governo do Paraná. A partir disso, o Cossar constata, pelo olhar dele, que a cidade de Foz do Iguaçu está estagnada em relação às cidades vizinhas aqui da região oeste e também em relação a outras cidades do Paraná de mesmo porte. Ele aponta aí, para justificar isso, entre outros fatores, que a massa salarial e de investimentos próprios de Foz do Iguaçu são mais baixos em relação às outras localidades. Mesmo que a nossa cidade tenha uma receita maior, aquele dinheiro que entra no caixa da prefeitura seja maior do que essas cidades comparadas. Mas isso tudo é assunto para ele, a gente vai bater esse papo, vai conversar agora sobre as perspectivas, a realidade e possibilidades da nossa cidade. Cossar, bom dia, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender aí o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, eu que agradeço. Estamos aqui para responder as suas perguntas. Ô Cossar, você utilizou aí nos seus estudos um período longo de 10 anos, ou seja, são dados de 2012 a 2021, uma década, e chegou a esse entendimento que a massa salarial e a relação per capita entre as cidades do Paraná, Foz do Iguaçu, fica em desvantagem, por exemplo, com municípios como Cascavel, Toledo, Medianeira, Ponta Grossa. No geral, quais são as suas primeiras e principais conclusões em relação a esses dados, a esse estudo que você empreendeu? Veja bem, para a gente entender o presente e compreender o presente, nada mais interessante do que estudar o passado. E estudar o passado, e a gente faz um corte, e eu fiz esse corte de uma década, que é o suficiente, e daí fazemos comparativo para a gente entender em que posição nós estamos. Então, nesse estudo que eu realizei no IPARDES, né, que é um instituto, como se falou, oficial do Estado, ali tem todos os dados disponíveis. Então, quando a gente começa a trabalhar na questão per capita, que é por pessoas. Na verdade, são pessoas que geram riqueza. São pessoas que trazem um movimento num território, ou numa cidade, ou num país. E se você faz essa relação, você começa a chegar e ver a situação de Foz do Iguaçu, uma cidade. E aí um breve histórico. Quando Itaipu chegou na cidade, que é uma obra estruturante do Brasil, ela gerou 40 mil empregos diretos. Então, a cidade que era, em 1975, tinha 35 mil habitantes, em 1985 ela passou para 185 mil habitantes. Naquele momento de 85 até no ano 2000, dois fatores aconteceram na fronteira. Foi a migração de brasileiros para ocupar terra no Paraguai, que é chamados brasiguaios. Milhares de brasileiros foram para lá. E o que aconteceu? Vila Porte se tornou o segundo polo de exportação e Jardim Jupira do Brasil. Por quê? Porque todos os brasileiros vinham
buscar os suprimentos para sua colonização. Eles vinham até a Vila Portes, porque o Paraguai não tinha nada. Mas isso, ao mesmo tempo acontecendo isso, Cidade del Este viu que o mercado brasileiro, e isso aí os orientais, era um mercado fechado, uma economia fechada, criaram o terceiro polo comercial do mundo, segundo a revista Forbes, que era a Cidade del Este. Esse fato, nessa década de 90, principalmente na década de 90, Foz do Iguaçu pulou de 185 mil habitantes para o ano 2000 para 260 mil habitantes. Então a cidade, ela não tinha um setor produtivo, mas ela tinha movimentos na fronteira com o Paraguai que fizeram com que aqueles 40 mil, grande parte daqueles 40 mil trabalhadores da Itaipu ficassem na cidade. Da década de 70. Aqueles herdados ainda da década de 70. Ficassem na cidade. Então a cidade viu uma explosão de hotéis, pousada, tudo para dar suporte a milhares e milhões de brasileiros que vinham aqui para comprar as quinquilharias do Paraguai. A partir do ano 2000, veio a repressão. Então, o que aconteceu? A cidade, a partir desse momento, se estagnou. A sua população parou de crescer. O que aconteceu? Aí começaram as buscas de alternativas. Era cidade universitária, era uma cidade que ia ser excelência na saúde. E, voltando aí, as nossas autoridades não entenderam o que estava acontecendo do lado de lá e aqui nos nossos vizinhos. Nossos vizinhos foram se estruturando de uma forma tal de que as suas atividades produtivas cresceram, elas se tornaram emprego perenes, aumentaram suas receitas e, ao mesmo tempo, por uma ação de mudança da missão da Itaipu, acontecido em 2004, por aí, o que aconteceu? A injeção de dinheiro que a Itaipu jogou para o Paraguai, e também ficou para nós uma parte, quer dizer, a partilha por causa dessa mudança de missão, são bilhões. O que aconteceu? O Paraguai montou uma infraestrutura, melhorou seu ambiente de negócio, tem uma legislação diferente, tem um custo Paraguai menor, cresceu, desenvolveu, só basta olhar para lá. E a mesma coisa, os nossos vizinhos do oeste também se desenvolveram. E nós aqui ficamos querendo achar uma alternativa. Grande parte das nossas autoridades, seja elas políticas ou empresariais, achando que as obras estruturantes resolveriam o problema de Foz do Iguaçu. Não. Então, Foz do Iguaçu não tendo uma atividade produtiva perene, o que aconteceu? No ano 2000, nós tínhamos 260 mil habitantes. No ano de 2021, nós temos 257 mil habitantes. Então, houve um êxodo violento de pessoas em idade ativa, que produzem riqueza, porque a cidade não oferece essa oportunidade. Então, eu acho que deu para esclarecer mais ou menos isso. Sim, entramos bem no assunto. Você cita aí essa estagnação da nossa população, teve esses saltos durante esses momentos, né? No início da construção da obra, depois com o desenvolvimento do comércio na fronteira, Vila Porte, Jardim Jupira, etc. E você demonstra nos teus dados que em 10 anos, até 2021, Foz do Iguaçu cresceu menos de 1% na sua população. E agora o censo, a prévia do censo, demonstra que Foz do Iguaçu está perto ainda desses 260, 270 mil habitantes, né? O censo ainda vai formalizar esses dados e oficializar esses dados. Essa estagnação da população tem relação com o que você afirma ser uma estagnação econômica da cidade? Também é um indicativo? Com certeza. Por quê? Porque nós fizemos o seguinte. Lógico, o Paraguai, ele precisa, e principalmente Cidade del Este, dos operadores do seu comércio. Né? Grande parte dos operadores. E esses operadores estão nas nossas periferias. São pessoas que estão na informalidade, com baixa qualidade profissional. E eles ficaram aqui porque foram feitas, ao longo desses últimos 20 anos, habitação popular, a saúde, melhorar algumas ações do governo que faz com que esse pessoal
fiquem aqui. Então, agora, os seus filhos e as pessoas que têm uma qualidade profissional melhor e têm uma posição melhor, migraram. É só ver onde eles estão, Cascavel, Maringá, Santa Catarina. Por quê? Por causa de oportunidade de emprego e renda, que aqui não ofereceu. E aqui tem um detalhe, nós temos uma cidade onde grande presença do Estado, isso é um outro dado, presença do Estado, da União, quer dizer, quando eu falo o Estado, a União e o Estado do Paraná. Então você tem aqui uma massa de polícias federais, Receita, enfim, todo esse pessoal, e eles criam, na verdade, como a cidade encurralada, eles criam uma sensação de que a cidade está boa, porque eles têm uma boa renda. O que não acontece nas periferias, nas Três Lagoas, nas Vila C, nos Porto-Meiras da vida, onde você não sente isso. Então, quando você olha para Foz do Iguaçu, o pessoal, não, a cidade está ótima. Vou dar um dado, por exemplo, do turismo, que é um dado alarmante. Os 1.700 funcionários da Itaipu têm uma massa salarial maior do que os 11 mil, os 10 mil empregados no setor de turismo. Então, você começa a ver as disparidades que existem, né? E isso criou um ambiente que a gente pode ver aqui uma certa secção, que foi a BR-277. Do lado de lá, onde está Itaipu, onde está agregado os melhores valores, você vê que tem um boom de desenvolvimento naquela regiãozinha ali. Mas ali está o hospital, tem faculdade, tem a igreja. Então, o que acontece na nossa cidade? Nossa cidade precisa entender que a população e o cidadão que mora aqui, é ele que vai fazer o desenvolvimento. Se não olhar para isso, daqui a pouco nós temos uma cidade de pobres e os que estão numa situação melhor, cada vez mais fechados nos seus condomínios fechados, sempre clamando por segurança, né? Então, essa é uma realidade nossa. Você cita no seu estudo aí, falando das remunerações, de pobreza, distribuição de renda, que a massa salarial e a distribuição per capita dos salários, ou seja, por pessoa, em Foz do Iguaçu, considerando só a iniciativa privada, é menor do que as outras cidades. Muito menor. Isso inclui todos os segmentos econômicos, Sim. para além do turismo? E o que isso reflete aí diretamente na população, no morador de Iguaçuense, esse dado? Veja bem, como tem menos dinheiro circulando na população, é lógico, e aqui nós temos uma outra questão. O Paraguai tem os produtos, e agora serviços também, menores que nós. Bem menores. Por exemplo, vou dar um exemplo da medicina da estética. Operação plástica, essas coisas. É um volume de gente grande do outro lado fazendo isso. E sem falar com os produtos, muitos produtos, material escolar, roupa, calçado, esse pessoal ainda compra lá. Então, o nosso comércio, fazer uma comparação simples, veja o comércio de Cascavel e veja o nosso comércio. Veja o volume de vendas dele e o volume de vendas nosso. É totalmente diferente. E são cidades mais ou menos semelhantes. Então, essa falta de circulação de dinheiro, essa baixa remuneração da população, e principalmente da população em idade ativa, faz com que a cidade não esteja, né, dentro dos patamares, por exemplo, de uma Ponta Grossa, de uma Maringá, de uma Cascavel, ou de uma própria Toledo, né? Muito bem. Você cita também que Foz do Iguaçu tem uma receita, que é aquele dinheiro, a receita líquida que entra no caixa da prefeitura efetivamente, maior do que essas outras cidades, ou equivalente a algumas dessas cidades, porém o investimento próprio do poder público municipal é menor do que essas cidades comparadas. E como explicar essa equação? Por que isso ocorre? Veja bem, nós temos o incremento da receita de Foz do Iguaçu, ela tem sobre o ICMS da Itaipu e os royalties, totalmente diferente de outros municípios. Então, isso é um valor que entra nos cofres da prefeitura, é um valor significativo. Aí a gente começa a entender que tem uma tal, a lei de responsabilidade fiscal, ela fala do tal de limite prudencial. Então, o que acontece? Dentro da prefeitura, ao longo desse tempo todo,
eu não estou culpando os funcionários, estou dizendo que houve essa facilidade, eles começaram, de certa forma, a aumentar seus salários significativamente, diferenciado de uma Cascavel, de uma Toledo, de uma Maringá. Ao ponto de que, em 10 anos, se você fizer um comparativo com Cascavel, cidade vizinha, o custo do funcionário público de Foz do Iguaçu foi 2 bilhões a mais que Cascavel. Agora eu faço a pergunta, qual é a diferença de um funcionário público de Foz para de Cascavel? E o número de funcionários em Foz do Iguaçu é menor. Menor. Quer dizer que tem gente ganhando muito pouco na administração municipal. Sim. Enquanto isso. Sim, mas eu só estou dizendo que esse volume de coisas, aproveitou-se isso, houve um proveito, e aí uma irresponsabilidade da Câmara de Vereadores e dos prefeitos que passaram, que deixaram essa facilidade. Mas essa facilidade, para mim, é uma apropriação indébita, porque se você compara daqui para Cascavel, qual é a diferença de um funcionário público de lá e para cá? É uma coisa, se um auxiliar, qualquer atividade, né, que seja junto ao setor administrativo de um município, é a mesma coisa. Por que aqui gastou-se tanto? Porque houve uma facilitação. E aí os nossos órgãos de controle, tipo a CIF, tipo, como é que chama lá, o Observatório Social, eles não observam isso. Então o dinheiro, na verdade, essa receita, ela poderia muito ser implementada para investimento. Eu sou contra o aumento de salário, desde que tenha uma paridade, então nós não podemos. É a mesma coisa aqui. Qual o motivo de a renda média da Itaipu, de um funcionário de Itaipu, ser de 15 mil reais? Um país que nem o nosso, isso é uma afronta. Né? Então, muitas vezes a gente tem que entender que, às vezes, os defeitos estão na própria estrutura que nós montamos. Ô Cossar, mas a remuneração dos servidores não explica completamente esse processo. Por exemplo, até fazendo justiça com o Observatório Social, ele trouxe um estudo agora recentemente que mostra que boa parte dos royalties de Itaipu, que deveriam ser para investimentos, são destinados a, por exemplo, pagamento da coleta do lixo lá na Secretaria de Meio Ambiente, insumos da saúde, serviços da saúde pública lá na Secretaria Municipal de Saúde, as duas secretarias que abocanham a maior parte desses recursos, ou seja, custeio, não investimentos que deveriam ser promotores desse desenvolvimento que você cita, né? É uma decisão política isso, destinar os royalties para custeio e não para investimentos, como se pensou lá na criação dessa legislação, né, que era justamente para favorecer as cidades atingidas por barragens, como o caso de Foz do Iguaçu? A gente tem que entender que os royalties, eles pertencem a todos os munícipes. É uma indenização que a grande obra deu para exatamente isso, gerar algum movimento de desenvolvimento para compensar. É uma compensação. Eu sempre digo o seguinte, os royalties não poderiam estar vinculados na custeio, na receita da prefeitura. Isso faz parte do que a sociedade teria que exigir isso. É um dinheiro significativo. Se ele fosse colocado, desvinculado do custeio e do dia a dia, ele provavelmente, talvez, tivesse uma outra configuração no seu modelo de desenvolvimento econômico. Que faz tempo que esses royalties estão sendo pagos. E vão ainda muito além. Eu sempre lembro aqui uma coisa. O Jaime Lerner, ele deu um upgrade no Paraná, porque ele fez o quê? Antecipação de royalties. Então, para que esse dinheiro entra a conta-gota no custeio da prefeitura? Por que você não antecipa isso e cria um modelo de desenvolvimento onde possa agregar valores e dar mais oportunidade de emprego, renda e ocupação da população? Isso é uma proposta. É uma opção política de fazer ou não se fazer. Por exemplo, vira e mexe nas campanhas eleitorais, principalmente a prefeito, se aparece a promessa de se criar um fundo para os recursos royalties para fomentar necessariamente o desenvolvimento da cidade.
Foz do Iguaçu já conta com um fundo criado formalmente na lei, né? O problema é que o dinheiro não é destinado para essa finalidade. Então ficamos pagando daí questões do dia a dia do município, e esse dinheiro não abastece, não enrijece um projeto de desenvolvimento planejado, estruturado e de longo prazo. Eu sempre falo assim, nós temos aqui na cidade uma estrutura acadêmica, nós temos lá o PTI, temos todo esse processo para poder gerar uma opção. Porque, veja bem, qual a solução? Nenhuma solução é fácil, mas ela precisa, de certa forma, ser pelo menos gestionada para que daqui 10 ou 15 anos, ou sei lá, de uma década, nós temos uma configuração diferente no modelo de desenvolvimento econômico que temos, porque nós dimos as costas para o oeste. Essa é a grande verdade. Medianeira está a 40 quilômetros nossa. E olha o que está acontecendo em Medianeira. Olha o que está acontecendo em Assis Chateaubriand, em Toledo, em Cascavel. Cidades num raio de 50, 60, 80 quilômetros. Então nós não fomos capazes de enxergar isso. E eu acho que a gente ficou refém, porque nós somos, de certa forma, uma cidade encurralada. Quando eu falo encurralada, ao sul, Argentina. Ao leste, o Parque Nacional. Ao oeste, o Paraguai. Ao norte, o Lago de Itaipu. Então, é uma cidade encurralada. Então, ela precisa, de certa forma, se integrar a algum modelo, já que pela legislação, não podemos se integrar ao desenvolvimento que acontece no Paraguai, por que não se integrar com o desenvolvimento que está acontecendo no oeste? Eu sempre falo assim, se você gerar emprego e renda e ocupação, pega o modelo de Cascavel, Toledo, olha os índices de violência lá embaixo. Olha os índices de qualidade de vida, melhor. Olha as filas na saúde, não são tanto. Eles têm problemas, mas não são na gravidade e na intensidade como Foz do Iguaçu. O Cossá, a cidade agora, recentemente, até comemorou oficialmente aí ser o 6º PIB, Produto Interno Bruto do Paraná, né, que é a soma de todas as riquezas, os serviços que circulam aí num município, num estado, no país, né? Esse número corresponde à realidade da nossa economia? Isso é um número totalmente falso, porque ele é agregado pela produção da Itaipu. A produção de Itaipu corresponde quase a 80 e poucos % da produção do município. Só que a Itaipu, qual a matéria-prima da Itaipu? Água estocada. Qual o custo operacional da Itaipu? Baixíssimo. Você tem centenas e centenas de hidrelétrica. Aqui no Paraná você tem hidrelétrica, no Brasil inteiro. Você pode ver que o custo é para fazer a obra. Depois, o custo operacional é baixíssimo. Esse volume, quando ele entra na produção de Foz, ele é falso, porque a Itaipu não capilariza a economia. Ela não desenvolve, por exemplo, emprego e renda nas atividades produtivas. É diferente, por exemplo, você pega uma lar ali, aqui em Medianeira ou qualquer lugar desse aí, o que ela envolve no entorno dela, desde lá a criação do frango, o transporte, tudo. Então ela cria uma rede de emprego e renda, né? E é isso que é. Então a Itaipu não faz isso. Itaipu, ela precisa, inclusive, segundo alguns estudos que andei andando, 600 pessoas trabalhariam na Itaipu e conseguiam fazer a operação dela. Tem 1.700, mas isso já é acordo político, é tratado, é outra história. Mas então, essa produção é falsa. É como a mesma coisa a refinaria lá de Araucária. Também infla. Não é verdade. Se você vai lá na Araucária, você vê que a realidade é outra. E aqui, então muitas vezes esses dados a prefeitura usa, eu até acho que, para se defender, eles usam isso como uma coisa, cria uma falsa sensação. Oh, a cidade está maravilhosa. E não é verdade. Algum outro mito da nossa economia, da economia iguaçuense, aí, que precisa ser derrubado? É a cidade universitária. É só pegar os dados e ver que isso não corresponde à realidade. Por quê, Cossá? Porque uma cidade universitária, ela precisa, primeiro, disso, de desenvolvimento econômico. Pega uma Maringá, por exemplo. Pega uma Ponta Grossa. Pega o que está acontecendo em Cascavel. Esse desenvolvimento econômico,
gera uma grande oportunidade, gera outros elementos do setor social e econômico que faz com que a universidade cresça e tenha perspectiva de integração. Foz do Iguaçu o quê? Aí quando eu falo assim, em termos de estudante universitário, do outro lado da ponte, olha que é tão próximo, é 12 mil estudantes, pessoas fazendo medicina. Se você pega aqui o nosso setor privado, eu fiz um estudo, ele caiu 3 mil alunos nos últimos 2 anos, no setor privado. Não é por conta da oferta maior na rede pública, com o UniOeste, UNILA, IFPR, campus aqui na cidade? Porque houve o governo Bolsonaro meio que limitou o tal do FIES. Então o FIES é que sustentava essas universidades. E esses estudantes encontram emprego nas suas áreas aqui em Foz do Iguaçu? Você tem dados sobre isso? Porque você veja bem, como é que você vai formar? Eu conheço várias pessoas que formaram em engenharia, tudo migraram. Santa Catarina, São Paulo. Os que, por exemplo, hoje estão fazendo agronomia, sabe para onde que estão migrando? O Paraguai, que está desenvolvendo, está chamando eles. Os que fazem... Na área do agro. Na área do agro. Muita gente migrando para o Paraguai e ficando no agro. Então, são essas coisas que a gente começa a ver. Então, mas nós não temos território. Agora, essa questão de cidade universitária. Bem, nós temos o NILA hoje aqui, nós temos o IFET. Então, temos alguns elementos que são importantes. E eu acho isso poderá trazer para Foz do Iguaçu. Eu sempre digo assim, olha com excelência. Pega Pato Branco, por exemplo. Pato Branco foi que o Cine Guerra, naquele tempo, ele queria uma excelência em termos de ensino na questão tecnológica. E se aproveitou da lei de isenção estadual, né? Sim, Saiu à frente. Saiu à frente. Então, são coisas que você tem. Então, você tem um PTI, você tem a UNILA, por que você não aproveita isso de uma forma para aí tornar um polo tecnológico para se exportar para o Brasil, para o país inteiro, até para o exterior? Nós temos essa oportunidade. O poder público, no caso a prefeitura, deveria de ser o agente que convida todos esses protagonistas para um projeto dessa envergadura? Sim, aí é que está o papel do líder, que é o prefeito, que é a Câmara de Vereadores, que é as entidades empresariais. São eles que têm que criar um modelo. Porque, veja bem, não tem município no país que passa toda hora presidente, autoridades de todos os níveis, estão toda hora aqui. Mas o que falta é, de repente, os caras não levam uma pauta que traga isso que você está falando aí. Levaram uma pauta recentemente que não foi conversada com ninguém, né? Uma tal carta de Foz do Iguaçu que não representa nenhum segmento, caiu no vácuo, né? Deve virar só um documento no arquivo. Sim, então, e toda hora, o presidente da República, ministro, toda hora estão aqui. Então, o governador de estado, então, Beto Richo não sai daqui, o que falta é uma pauta. E a gente começa a ver que, por exemplo, ali em Cascavel, eu morei um tempo lá, e com Maringá, as entidades empresariais são exigentes e são controladoras, assim, rígidas na questão do município. Aqui o município é uma coisa, os outros são outra coisa. Então, o município... Então, lá eles controlam realmente despesa, receita, investimento, cobro das autoridades, sabe? Então, o que precisa é essa mentalidade, né, de ser desenvolvida. Eu acho que é possível, né? E o município também se abrir para a sociedade civil, né? Porque também associação não tem poder de polícia, né? Se o município não quiser, não dialoga, não constrói pauta, não constrói movimento em conjunto. Cossar, nosso tempo voou aqui. Eu também. O Alexandre já está me cobrando aqui, a gente avançou muito no nosso tempo, uma conversa boa, o tempo passa rápido, mas para a gente terminar, olhando esse diagnóstico todo, o que é possível fazer? Quais são as saídas que Foz do Iguaçu tem nesse momento, os caminhos que pode adotar para ter um desenvolvimento mais planificado, duradouro e que leve aí a uma melhor qualidade de vida, com maior geração de renda e emprego para Foz do Iguaçu? Eu sempre falo assim, ó, as oportunidades tem.
As oportunidades estão aí e disponíveis. E nós temos ferramenta para isso. É difícil encontrar uma cidade que tenha confluência de 2 rios, como o Rio Paraná, um dos rios mais famosos do Brasil, o Rio Iguaçu. Nós temos as costas para os 2 rios. Então, o nosso modelo de desenvolvimento não agrega essa maravilha que são águas correntes. Como também nós demos as costas para o oeste, que aqui nosso vizinho desenvolvendo e nós... Eu acho que a gente dormiu há muito tempo. Não aproveitou isso. Eu acredito que as saídas aqui para Foz do Iguaçu são inúmeras, inúmeras. Nós temos aqui a possibilidade de tornar realmente uma cidade universitária, como falo, voltada para a tecnologia de ponta. Temos instrumentos, tudo para isso. Temos a possibilidade de se integrar, se aproximar mais do que está acontecendo de Santa Terezinha para frente. De que forma? Tem várias formas. Por exemplo, indústria. Não pode. Pô, a China levou a indústria no mundo inteiro para lá. O Paraguai está trazendo indústria todo dia para o lado de lá. E por que não montar algum modelo aqui? Sabe? Você tem água, tem energia. E depois tem fluxo. Por exemplo, um frigorífico aqui. Qual seria o problema de instalar um frigorífico aqui? Nenhum. Poderia, por exemplo, os frigoríficos que eu pego aqui, os seus caminhões, vão até Viracopos para exportar. Ou então a Porto de Santos, Porto de Paranaguá. Chatas com frigorífico poderia daqui exportar para a Argentina. Então, então o que falta é uma vontade, uma visão, né? E isso depende muito da sociedade. Da sociedade. Isso não depende só de mim, de você, ou do prefeito, ou do deputado. Quando a sociedade começa a criar um diagnóstico e começa a reivindicar, tem. E a vantagem, que você falou agora há pouco, Foz é uma das poucas cidades que tem recursos para isso, que é os royalties. Pode ser antecipado, é uma dívida que Itaipu tem eternamente com Foz. Ela pode fazer isso. Muito bem. É isso, então. Conversamos com Cossar, sempre um manancial aí de informações nessa questão, Moacir, do desenvolvimento socioeconômico da cidade, da fronteira, atento aos números, pesquisador aí que fala sustentado nos dados oficiais, sem inventar nada e colocando aí essa perspectiva a partir do momento em que vivemos para a economia de Foz do Iguaçu. Cossar, muito obrigado, volte sempre ao programa, é um prazer tê-lo. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição, a hora que precisar. Legal. Marco Zero, onde tudo começa.